no show do Heleno Rotai. Rádio Serviço. Pontualmente às 9h30 no Rádio Serviço Saúde Especial de hoje, eu vou conversar mais uma vez com o grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado e ex-presidente do CREMERS, meu amigo Dr. Silvio Provenzano, CRM 52374900. E vou receber também a médica ginecologista e obstetra, doutora Célia Regina da Silva. Hoje o Dr. Silvio e a doutora Célia vão atender o pedido da nossa ouvinte Cláudia Martins, moradora da Ilha do Governador. Ela pediu informações sobre doenças da tireoide. Por isso, nada melhor do que conversar com quem entende do assunto. Dr. Silvio e doutora Célia. Meu amigão, bom dia, bom domingo, querido. Bom domingo, Heleno, aquele beijo para a família Tupi, uma alegria que você não imagina de poder novamente contar. Eu digo que existem colegas de profissão, existem amigos na profissão e existe uma irmã na profissão. A Célia pensa a medicina do mesmo modo que eu, com relação a cuidar dos pacientes, a acompanhar os pacientes, a se manter sempre atualizado, estudando. Por isso é que ela é uma das melhores professoras que eu conheço, na área dela incomparável. Agradeço, Célia, você estar aqui. Bom dia para você. Bom dia, Silvio. Bom dia, Helena. Bom dia, minha amiga. Bom dia, família Tupi. É um grande irmão falando, né? Então, muito obrigada. Eu tenho um carinho, um respeito profissional enorme por você, Silvio. Eu sei. E a alegria de estar aqui. O ouvinte Obrigado. da família Tupi é que ganha com essa dupla que vai falar hoje sobre doenças da tireoide. Que eu digo que é o meu jardim de infância, meu parque de diversões. Seu playground. É porque na história da minha vida, eu tinha 15 anos de idade, eu conheci o pai de um grande amigo meu, Alexandre, hoje mora em São Paulo, tricolor como nós, a gente se conheceu na arquibancada do Fluminense. O pai dele, eu não sabia, Dr. Bento Cândido Coelho, já era então, eu aos 15 anos de idade, chefe do Serviço de Clínica Médica dos Servidores. E quando você anunciou meu título, me anunciou com o mesmo título que eu conheci, isso há praticamente 50 anos atrás. E aí o Alexandre disse: pai, o senhor sabe que, naquela época a gente tratava pai de senhor, não tinha esse negócio de você não. O senhor sabe que eu não quero nada com a medicina, mas o meu melhor amigo, o Silvio, quer fazer medicina. O doutor Bento, ele virou-se para mim e falou assim: então, meu filho, você estude bastante para fazer a Nacional de Medicina. Na época era considerada e ainda é uma das melhores faculdades. Se forme entre os primeiros da turma e faça concurso para o Hospital dos Servidores, que tem a melhor residência de clínica médica. Se você conseguir passar, aí você volta a falar comigo. 8 anos depois, eis-me em segundo lugar na prova de residência de clínica médica do Hospital dos Servidores, tendo formado na Nacional de Medicina, e eu me apresento perante ele. De lá, acredite, nesses anos todos falamos de futebol, falamos de política, nunca falamos sobre medicina, o fato de eu estar na Nacional, de eu querer fazer residência de servidores. Ele era o chefe da banca que fazia o concurso. Sabe o que ele fez? Esse meu grande amigo que me fez apaixonar pela tireoide, eu chego rapidinho. Ele falou para os outros membros da banca, eram mais 2 professores, o Dr. Flávio San Juan, de saudosa memória, assim como o Dr. Ladislau, que era o chefe da opinião. Eu me julgo impedido de fazer perguntas ao candidato. Então ele foi o único que não me fez perguntas, os outros é que me fizeram. E acabou que eu confirmei a minha residência em clínica médica, passei, fui aprovado lá nos servidores, fiz 5 anos lá nos servidores de especialização. Mais tarde eu voltei pelas mãos do Dr. Leslie Luan, que aliás está reabrindo lá na Santa Casa, na Santa Luzia, os atendimentos de ambulatório e pequenas cirurgias. O pessoal está com dificuldade lá, eles têm um convênio. Fazer o favor, quem precisar, Santa Casa de Misericórdia. Dr. Luan me trouxe de volta para os servidores. E o doutor Bento Cândido Coelho era um apaixonado pela tireoide e, obviamente, eu fiz meu tutor. Ele foi meu pai na medicina, durante muitos anos, me ensinou, me conduziu. Eu sou apaixonado por essa glândula, que você vai me perguntar o que é, eu vou responder. Muito bem, pode começar então. A tireoide é uma glândula endócrina. A família Tupi, glândula endócrina é todo aquele organismo, aquela estrutura, aquela víscera, que produz uma substância localmente, mas que vai agir à distância. Então veja bem, a tireoide produz um hormônio que é a tetraiodotironina, o T4,
99% da produção dela é esse T3, triodotironina, 1%. Para que haja, o T4 se converte perifericamente em T3. E quais são as ações? Veja bem, é uma glândula fundamental, porque ela controla todo o processo de energia do corpo. Então, veja bem, as reações químicas que ocorrem nas nossas células, e química é vida, elas são dependentes da presença do hormônio tiroidiano para ocorrerem na velocidade adequada. A falta do hormônio ou o excesso dele faz com que haja uma alteração na velocidade com que essas reações ocorrem, provocando uma série de sintomas. Que você vai perguntar para mim e para a Célia, que a gente vai tentar responder para a família Tupi entender o que é a diferença do hiper, que é o excesso, do hipo, que é a deficiência. Pode seguir, doutor Silvio, e conduz Se eu o for papo, direto, a gente fica aqui até as 6 da tarde. conduz o papo com a doutora Célia para não perguntar coisas sem importância. Então vamos lá. Uma coisa que eu quero que a Célia diga pra gente, Celinha, você está aqui por uma razão muito simples. A gente vai ter a tua live no Instagram amanhã para falar sobre isso. As mulheres, elas são, digamos assim, as preferidas da tireoide, porque as doenças tiroidianas ocorrem muito mais frequentemente nas mulheres do que nos homens, o que não quer dizer, viu, senhores da família Tupi, que homem não possa ter doença na tireoide. Inclusive, o câncer da tireoide pode ter sim. E eu vou falar rapidamente sobre essas condições todas. Mas a presença da Célia, porque de 4 a 6 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Fala do impacto das doenças tiroidianas com relação às mulheres. Por favor, Célia. Silvio, você tem toda razão. Essa glândula é de fundamental importância na vida da mulher em diferentes fases da sua vida. A tireoide, quando nós temos principalmente o hipotireoidismo, que é o mais frequente, nós temos alterações que podem ocorrer na menstruação. O início, a primeira menstruação que essa mulher terá na sua vida pode ser retardada justamente por um hipotireoidismo, por uma baixa da função da tireoide. Nós podemos ter irregularidade menstrual, ter anovulação, mulheres que tentam engravidar e não conseguem, e as que engravidam, podemos ter consequências na gestação. Eu acompanho um ambulatório de adolescentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro e na rede pública não é comum, mas lá nós fazemos a avaliação tiroidiana. E eu encontro em grande parte dos atendimentos que faço em adolescente hipotireoidismo. Então imagine as consequências tanto para essa adolescente grávida, porque podemos ter risco de parto prematuro, abortamento, crescimento e desenvolvimento do bebê defasado em relação ao que seria o habitual. Podemos ter um baixo peso ao nascer do concepto, sem contar as consequências em relação ao QI, ao coeficiente de inteligência dessa criança que está sendo desenvolvida intraútero. Então, é de fundamental importância. Mas temos outras questões, Silvio deve colocar agora. Pois é, eu falei que o hormônio tiroidiano ele é responsável pela velocidade com que as reações químicas ocorrem nas células. E a principal função das reações químicas celulares é a produção de energia. Por quê? Todo ser vivo é aquele organismo que consegue produzir toda a energia que precisa. E energia é calor. Você já reparou a pessoa, depois que ela morre, se você encosta para se despedir, a pele está gelada. Porque não há mais produção de energia ali. Ao contrário da gente, que temos uma temperatura mais elevada, porque a gente produz energia o tempo todo, que me permite pensar, falar, andar, viver. Energia é vida. E quem controla essa produção de energia é essa glândulazinha, que mede em torno de 3,5 a 4 centímetros só, que pesa de 15 a 20 gramas apenas, mas que tem a capacidade de regular tudo. Quando eu tenho uma deficiência de hormônio tiroidiano, veja bem, olha, Helena, se eu te pedir um dinheiro emprestado, eu vou ficar preocupado. Mas eu tenho como te pedir um dinheiro emprestado e aos poucos te pagar. Eu não posso dever energia. A dívida de energia, ela paga com a própria vida. O que acontece? Se a minha produção de energia está a menor, o meu corpo vai se adaptando gradativamente para me poupar de gastar energia. Por isso é que a pessoa com hipotireoidismo fica um pouco mais lenta, né, Célia? Ela fica mais deprimida, ela tem mais sono, o cabelo, a Célia está botando a mão no cabelo dela, lindo, o cabelo perde o brilho,
fica ressecado, quebra com facilidade, as unhas também se quebram. Eu perco energia pela pele quando eu transpiro, por isso é que a pele do hipotireoideu fica, além de ressecada, mais grossa, para dificultar a perda de energia pela pele. O coração bate mais devagar, o intestino movimenta-se com maior lentidão, razão pela qual a constipação intestinal pode ser devida muitas vezes a um problema da tireoide. Como a Célia falou, as alterações menstruais nas mulheres, a menstruação ela pode ficar mais a miúde, ela vai perdendo mais sangue, o que por sua vez dá mais cansaço, porque leva a anemia, que é uma condição frequentemente encontrada no hipotireoidismo. Os reflexos nervosos, eles ficam mais lentos. Eu, quando examino o paciente, o Dr. Bento me ensinava, botava o paciente de joelhos para fazer a pesquisa do reflexo aquileu. É quando a gente percute o tendão de Aquiles. E normalmente ele vai e volta na mesma velocidade. No hipotireoidismo é uma coisa linda, porque ele vai em slow motion. Ele vai e quando ele volta parando no meio e acabando. Isso é um sinal de hipotireoidismo. Hoje em dia, eu fiz isso com muita tristeza, a arte da medicina de se fazer essas coisas foi substituída por uma série de exames, deixando o médico o privilégio de muitas vezes falar, olha, você tem hipotireoidismo. É claro que eu tenho que confirmar com uma série de exames. Eu vi ontem no nosso Face, pessoa dizendo, olha, não tem como me tratar, eu tenho anticorpos da tireoide muito alto. Significa que você tem uma tireoidite autoimune, a chamada tireoidite de Hashimoto, que era um cirurgião japonês, que dissecando cadáveres viu que havia uma inflamação na tireoide de algumas pessoas. Inflamação é tireoidite, né? E ele modestamente deu o nome dele, tireoidite Hashimoto. Em 1900, não se tinha um conhecimento da autoimunidade, que hoje se tem. Sabe-se que essas pessoas têm essa inflamação na tireoide devido à produção de autoanticorpos, o anticorpo antiperoxidase e antiroglobulina, que destroem a tireoide. E, obviamente, Eliano, se eu vou destruindo a tireoide, como estão destruindo o nosso Fluminense, eu fico com deficiência do hormônio, é a causa principal de hipotireoidismo. Eventualmente, nesses pacientes podem aparecer, inclusive, nódulos na tireoide. Geralmente nódulos benignos, mas eu tenho que investigar através de ferramentas diagnósticas, como por exemplo a ultrassonografia com Doppler colorido, além dos exames laboratoriais adequados. Quem tem anticorpo alto não tem doença, ou melhor, tem uma condição que pode levar a alguma doença. E esse paciente, como as minhas filhas têm esse problema, dosa uma vez por ano um hormônio chamado estimulante da tireoide, o TSH. Por quê? Porque quando o TSH aumenta, sinal de que o hipotireoidismo apareceu. E o tratamento é um remédio que custa R$10. É bem fácil de fazer e barato, o que é muito bom. Isso é o hipo, tá? E tem um ouvinte perguntando aqui se altera o peso da pessoa. Pois é, essa pergunta eu ia deixar para a Célia. Porque a Célia, evidentemente, que tem dentro do universo dela 100% de mulheres, ao contrário do Silvio aqui, que tem 65%, não, eu diria que 75% são mulheres, 25% são homens. As mulheres se cuidam muito mais do que os homens. Mas a Célia, obviamente, por ser ginecologista, obstetra, ela tem só a população feminina. E eu imagino que no consultório dela, no dia a dia, deve assim, Celinha, eu preciso perder esses 6 quilos, esses 7 quilos. Eu acho que a minha tireoide não está boa. A relação da tireoide com o peso, Célia, deixo para você. A questão do ganho de peso é multifatorial, sim, né? Mas sim. Dentro da pesquisa não pode faltar a pesquisa do TSH, que Silvio acabou de falar, e muitas vezes ele está alterado, sim. E nós temos que ter toda uma orientação, tratamento correto. E eu gostaria de falar alguns outros detalhes que eu acho que são pontuais na vida da mulher, sim, em relação à tireoide. Por isso que você está aqui. Nós falamos da gravidez. Isso. Mas um ano após o parto, durante aquele 1 ano após o parto, ela pode abrir um quadro de hipotireoidismo. Então essa mulher tem que ser muito bem avaliada no pós-parto. Tireoidite pós-parto. Exatamente. E então é fundamental esse acompanhamento. Outro detalhe, mulheres na menopausa, muitas vezes têm fogachos, aquelas ondas de calor, e ela atribui muito a deficiência do estrogênio. Concordo, mas pode estar muito mais intenso porque em paralelo ela tem um hipotireoidismo. Então tem que pesquisar a questão do hipotireoidismo. Temos as mulheres que são tentantes para engravidar e estão em tratamento para indução de ovulação. E muitas vezes essa oferta maior de estrogênio pode levar ao aumento do TSH, um momento de hipotireoidismo. Então essas mulheres também têm que ser avaliadas, porque uma vez engravidando, elas poderão ter abortamento. Então ela tentou, não corrigiu a deficiência da tireoide e acaba tendo abortamento.
Muito bom. Muito bom. Rapidamente, fala do hiper, né? Que é o excesso de hormônio tiroidiano. O ouvinte perguntou qual a diferença do hipo pro hiper. Como eu disse, o hipo é a falta de hormônio tiroidiano, que pode ser causada por essa doença tal da tireoidite Hashimoto, onde os anticorpos antitiroidianos estão positivos elevados. Ou posso ter também um problema de uma pessoa que teve um nódulo na tireoide e precisou operar. Se esse nódulo for um nódulo maligno, evidentemente que o tratamento cirúrgico é a retirada quase que total da tireoide. A gente deixa um pequeno fragmento por conta de poupar as paratireoides, que é uma outra história, um outro programa. Tem nada a ver com a tireoide, paratireoide. Só tem um nome parecido porque ela fica localizada exatamente na cabecinha da tireoide. É um pequeno fragmento que regula o cálcio fósforo. Mas o câncer da tireoide nos obriga a fazer o tratamento com a retirada. Evidentemente que sem a glândula, da mesma forma que quando ela é destruída, eu perco a capacidade de produzir hormônio. Quem opera a tireoide tem que tomar o hormônio tiroidiano, a levotiroxina sódica. Mas e o hipertiroidismo? É quando eu tenho uma doença que estimula a tireoide e o estímulo à tireoide leva essa glândula a produzir uma quantidade excessiva de hormônio. E agora, lembrando a família Tupi que eu falei há 10 minutos, a falta do hormônio tiroidiano lentifica a pessoa porque a produção de energia é a menor. Com excesso de hormônio, as reações químicas intracelulares estão aceleradas, a produção de energia é excessiva. O que vai acontecer? Esse indivíduo tem que liberar calor e liberar energia. Fica irritado, tremor de extremidade, sua, que é uma maravilha, porque através do suor a gente libera calor, perde cabelo também, evidentemente, mas a pele fica mais fina, e fica mais fina pelo motivo contrário do hipotireoidismo. Você vê como é que a natureza, Deus, é fantástica, porque a pele fica fina porque facilita a saída de calor dentro do corpo. O intestino, que no hipotireoidismo ficava mais lento, fica mais acelerado, esse indivíduo não chega a ter diarreia, ele tem uma coisa chamada hiperdefecação. Qual é a diferença? É que na diarreia eu tenho fezes líquidas, muitas vezes, na hiperdefecação não. Apenas o trânsito está aumentado, é aquele indivíduo que ia ao banheiro de a cada 2 dias, passa aí todo dia, 1 ou 2 vezes por dia, mas fezes com consistência normal. Com relação ao ciclo menstrual da mulher, que no hipotireoidismo ficava excessivo, a chamada menometrorragia, no hipertireoidismo ele pode estar ausente ou com muito pouca quantidade, uma oligomenorreia. Ela perde menos sangue, também dificultando a gravidez, evidentemente. E se a mulher engravida numa condição de hipertireoidismo, não é qualquer tratamento que ela pode fazer, uma vez que, durante a gravidez, algumas drogas utilizadas para o hipertireoidismo não podem ser utilizadas. A gente usa o propiltiuracil, que hoje só se usa na gravidez, e mesmo assim nos 3 primeiros meses, depois, se for o caso, indica a cirurgia no 2º trimestre para resolver esse problema. O hipertireoidismo é uma condição um pouco mais complexa do que o hipo. O hipo, eu digo que o meu estudante do 6º ano eu ensino a tratar. O hiper, ele precisa do conhecimento farmacológico por parte do médico, que as drogas antitiroidianas precisam de um acompanhamento médico, se possível especializado pelo endocrinologista. Por quê? Porque tem efeitos colaterais que, se não forem devidamente detectados, e a droga suspensa pode causar problema, né, Célia? Sem dúvida. No nosso ambulatório na universidade, temos o endocrinologista acompanhando em paralelo, principalmente o que você acabou de colocar. O hipertireoidismo requer um acompanhamento multidisciplinar, tem que ter o endocrinologista junto. E a atenção no atendimento à mulher hoje não afasta o acompanhamento da tireoide, tendo em vista tudo que foi colocado aqui, em diferentes momentos da vida da mulher, terá influência tanto o hiper como o hipo. E para encerrar, o tratamento dessas condições, Heleno, vai depender do diagnóstico. Um caso de hipotireoidismo é feito pela reposição do hormônio tiroidiano, que é o T4. Eu falei bem no iniciozinho que 99% da produção hormonal da glândula tiroide é o T4. Eu tenho o T4 quimicamente idêntico ao hormônio produzido, é a levotiroxina, que vai, evidentemente, agir como se fosse a tireoide funcionando. Já no hiper, eu vou bloquear a produção da glândula, e eu bloqueio através do uso de medicamentos que impedem a captação do iodo, uma vez que o iodo é o elemento principal para formar o hormônio tiroidiano, e eu tenho substâncias que impedem o iodo de entrar dentro da tireoide. Ou eu posso, dependendo do caso, tratar com cirurgia ou com iodo radioativo. Tem os nódulos da tireoide, que é uma condição frequente, principalmente nas mulheres. Eu me lembro de um estudo feito em Chicago, que pegaram mulheres com mais de 50 anos de idade e viram que quase metade tinham nódulos da tireoide, e o câncer da tireoide, de acordo com a estatística do INCA, corresponde a apenas 1% de todos os cânceres que o ser humano pode ter. Portanto, um câncer relativamente raro. E o nódulo é muito comum. Daí, matematicamente, do ponto de vista aritmético, a maioria dos nódulos será benigna, mas requer a investigação do médico através das ferramentas diagnósticas, ultrassonografia com Doppler, dosagem do TSH e pesquisa de anticorpos. Ufa!
Beleza. Eu fiquei só ouvindo essa aula aqui que terminou agora. Eu não tenho nem o que falar, né? A gente teria muito mais o que falar, mas a gente sabe também da questão que não dá para falar tudo. Espero que a família Tupi tenha entendido a importância dessa glândula que é a paixão da minha vida dentro da medicina, que já atrapalhou muitos casos que a doutora Célia acompanhou no serviço público e no privado, certamente, e ela tem o bom senso de encaminhar os colegas. Sempre que ela detecta isso, apesar dela ter conhecimento para cuidar, ela fala, não, eu quero uma opinião de um especialista, pelo menos para dar o pontapé inicial. Maravilha, agradecer então ao doutor Silvio Provenzano. Doutora Célia Regina, mais uma vez, muito obrigado pela presença, querida. Fique com Deus, bom domingo e até a próxima. Obrigada, Heleno, é uma alegria estar aqui. Obrigada, Silvio, Regina. E até a próxima, família Tupi. Beijão, querida. Semana que vem, assunto, doutor Silvio. Pois é, eu queria mandar um abraço para o amigo Cláudio Debluc, da comunidade Morro Azul, que nos ouve lá com rádio nas alturas, viu, Regina? Semana que vem vamos falar de gota, que é um assunto pedido pelo nosso ouvinte lá de Houston, no Texas, o Marcos Silva, que aliás me pediu hoje bem cedinho para fazer uma homenagem póstuma ao Fábio Bittel, que faleceu sexta-feira e que era nosso seguidor nas redes sociais e precocemente perdeu a vida no atropelamento. Que ele descanse e tenha encontrado a paz e a serenidade ao lado do Senhor. Uma semana abençoada, família Tupi, que Deus abençoe vocês, e semana que vem eu vou falar de gota. Ok, um abraço, querido, boa semana e até domingo que vem, 9h51.